minhas queridas amigas, irmãs em Cristo, sejam todas muito bem-vindas. Está começando o programa Iluminadas e aqui vamos receber mais uma porção da luz do Senhor sobre as nossas vidas. Temos um tema todo especial para tratar no dia de hoje e tenho certeza que vai te abençoar, vai te edificar na fé. Então prepare a sua Bíblia, prepare também aquele caderno onde você registra tudo que Deus fala com você, é matéria importante, né? E você vai poder revisitar esse conteúdo quantas vezes for necessário. Então, que você possa praticar esse conteúdo que vai ser ministrado no dia de hoje. É um conteúdo denso, mas extremamente importante. Reflete a essência do Evangelho. Já já vou revelar qual que é este tema, mas quero aqui apresentar a minha querida amiga convidada de hoje, que ela é maravilhosa, gente. Ela é ministra de louvor, ela também é criadora de conteúdos literários. No final do programa, ela vai passar aqui o Instagram, o YouTube, para você poder acompanhar os conteúdos que ela estuda e ela compartilha também. Ela é formada em dança e também é produtora cultural. Olha só quantos atributos. E é principalmente uma filha de Deus. Seja muito bem-vinda, Bárbara Ellen. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo, Júlia, participando desse programa que é maravilhoso, Iluminadas. Amém, tenho certeza que vai edificar muitas mulheres que estão acompanhando. É um conteúdo denso, como eu falei, já vou até te falar para você de casa o tema que vamos trabalhar no dia de hoje, e é perdão. Sim, o perdão liberta não só quem você vai perdoar, mas a você também, sabe por quê? Porque tira um grande peso de cima de você, porque quando você liberta, quando você perdoa alguém, você está perdoando a si mesmo em primeiro lugar, porque nós também fomos perdoados por Jesus. Então, quando nós fomos perdoados por Jesus, automaticamente nós somos libertos. O Senhor me deu um filho que é um milagre, sabe? Eu não podia ser mãe e tal. E eu tive vários momentos em que eu quase perdi ele. E eu tinha clamado ao Senhor que me desse um filho segundo o coração dele. E, de repente, meu filho nasceu, né, com um milagre, que como nos médicos todos diziam que não ia conseguir. E ele tem um dom do perdão de uma forma, assim, que você pode fazer qualquer coisa com ele que ele perdoa. Aí um dia eu clamei assim, eu falei, Senhor, meu filho vai ser feito de bobo o tempo todo, porque ele perdoa tanto que vão fazer o que quiserem com ele e ele vai agir. O Senhor falou, foi eu que plantei isso no teu coração, você não pediu um filho segundo o meu coração. Então é isso, eu acredito firmemente que quando o Senhor, a gente clama, né, claro, que o perdão só pode vir de Deus, porque às vezes a gente não tem força própria para isso, né, igual o pastor falou no culto, mas é libertador. Com certeza, não só a pessoa que precisa, como nós principalmente. Porque Deus diz que Ele não atua em coração pesado, em coração sujo, né? E quando você está com uma raiva, uma mágoa, uma tristeza, um ódio de alguém, quem sofre é você. A palavra diz que a gente não pode ter raiva, ficar com raiva de ninguém. A palavra diz que se Deus nos perdoou, é obrigação nossa perdoar os outros, porque ninguém é perfeito. As pessoas acham que a pessoa está na igreja, se converteu, ela é perfeita. Não é. Perfeito foi Jesus. E morreu feio, né? Por nós, por amor. Né? Mas por amor, ele morreu por amor. Então, Deus quer mostrar a gente que a gente tem que perdoar e morrer pelo irmão até, se for o caso. Porque Jesus morreu por nós. Pois é, perdão é um tema sério e precisamos falar sobre isso, não só sobre os impactos na área emocional, mas também na espiritual. Mas vamos voltar aqui um pouco a fita e, Bárbara, vamos entender primeiramente, quando falamos de perdão, segundo a Bíblia, o que é o perdão? Eu acredito que o perdão, ele faz parte da essência de quem Deus é, né? Quando nós falamos sobre perdão, a gente também fala sobre Deus. A gente fala muito sobre o Deus do amor, mas ele está ligado ao Deus do perdão, né? Então, a gente aprende com as nossas... Quando a gente olha para o Senhor e é um reflexo da gente, a gente olha e vê, eu preciso amar, eu preciso aprender a perdoar, eu preciso ser semelhante a Ele, né? E Ele nos ensina o tempo todo. O que eu tenho que fazer para perdoar? Como é que o que seria isso, né? O perdão. E a gente olha para o Senhor e Ele nos ensina, você precisa perdoar. E o que é perdoar? É mostrar misericórdia, é mostrar bondade, é mostrar que você não é uma pessoa vingativa, que você não é alguém que está apegado ao que te fazem,
mas você está disposto a abrir mão, né? A ser benigno, a agir com abnegação e entregar e liberar, né? Independente do que te fizeram, porque o perdão ele nasce a partir de algo que acontece com você. Alguém faz algo contigo e aquilo gera um sentimento negativo, né? Te trata mal ou faz alguma coisa que não é positiva e aquilo gera um sentimento negativo. E a partir desse sentimento negativo a gente escolhe, né? O que eu vou fazer com isso? E para nós que somos de Cristo, que nós conhecemos a palavra do Senhor, o que é o perdão? É olhar para o Senhor e entender o que Jesus faria no meu lugar. Nossa! Como que ele agiria nessa situação? Essa pergunta, ela é sensacional, de o que Jesus faria no meu lugar? Como ele se comportaria nesse ambiente? Como que ele trataria outra pessoa? Acho que se a gente se questionasse isso, a gente não erraria tanto, né? Mas é lindo a gente ver na palavra como nós temos vários exemplos de pessoas que poderiam responder com a justiça própria, que a gente sabe que o pano de fundo disso é a vingança, né? A gente não gosta de usar essa palavra, mas a justiça própria é isso, buscando com as suas próprias forças, na força do seu braço, resolver uma situação, né? Até estudando aqui, não tinha como não me lembrar de José, tinha tudo para poder se vingar dos irmãos, né? Nós vemos que até enquanto ele estava perante o faraó, ele nem menciona sobre a casa de Potifar, não menciona sobre ele estar na prisão injustamente, não menciona nada sobre a casa do pai, a injustiça que ele sofreu, o fato dos irmãos terem feito a maldade com ele, vendido para o Egito. Ele não fala nada. Digamos que ele estava tendo a chance, né, de expor a sua vida perante o faraó, receber dele ali alguma graça, mas ele não faz. Ele só interpreta o sonho e ali, dirigido por Deus, eu creio, né? O faraó coloca como governador do Egito. E quando os irmãos reencontram ele na posição de governador, ele também tinha tudo, todo o poder, autoridade, né, para poder se vingar, para poder querer fazer justiça com eles, né? Muitos até diriam, Bárbara, de que, olha só, a mão de Deus está pesando, né? A oportunidade que Deus deu, mas é justamente o contrário, a oportunidade que Deus deu para você manifestar o caráter de Cristo e perdoar, para você não manifestar a sua justiça própria, mas assim como José, né, Bárbara, entregar a nossa justiça nas mãos de Deus, confiar que Ele sabe escrever perfeitamente a história e que a nossa justiça está nas mãos dele, que Ele vai resolver. Sim, a história de José é uma história muito bonita justamente por causa disso, né? Porque ele, numa posição de poder, ele poderia fazer muitas coisas nesse sentido e ele não fez. E algo muito bacana que eu gosto muito na história de José é quando nascem os 2 filhos, né? E aí ele utiliza aquela frase, né, que ele diz, né? Quando nasce o primeiro filho, ele diz: primeiro Deus me fez esquecer do que ele viveu, do que ele passou, de toda a dor que ele sofreu na casa do pai dele, até na casa do governador, né? E depois Deus, quando Efraim nasce, ele fala: Deus me fez prosperar, mas a prosperidade veio a partir do momento em que ele esqueceu aquilo tudo que ele viveu. E algo que só Deus pode fazer. Exato, eu creio nisso. Então, quando nós entendemos biblicamente sobre o perdão, é como liberar uma pessoa de uma dívida, né? Quando alguém nos machuca, nos fere, isso vai criar uma dívida emocional, né? A sensação de que aquela pessoa nos deve algo, uma explicação, ela nos deve um pedido de desculpas, ela nos deve uma mudança, ela nos deve uma reparação, mas o perdão acontece quando a gente decide entregar essa dívida nas mãos de Deus. E quando a gente fala de José, tem tantos exemplos, né? Mas José é muito marcante, porque foram anos de tratamento ali, tanto do coração dele como do coração dos irmãos também, a gente pode observar isso na história, mas isso do Manassés e do Efraim é sensacional, porque Deus o fez esquecer, ele se lembrava de tudo. Até peguei aqui o texto, né? Tá lá em Gênesis, agora é achar, né, o texto. Tá aqui, Gênesis 50, no 15, é interessante porque aqui José já tinha se revelado, né, e aí lá no finalzinho o Jacó falece, e aí os irmãos, eles falam assim, né, vendo então os irmãos de José que seu pai estava morto, eles disseram: porventura nos aborrecerá José
e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Eles pensavam que era o pai que estava segurando a barra. Era o momento, né? Ele só estava esperando o pai partir para agir. Exato. E aí olha o que José vai dizer e que isso possa, né, se você está nessa mesma condição, que você compreenda isso que José compreendeu, que só vem com a maturidade, né, com a experiência com Deus. Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Ele entendia que tinha um propósito muito maior que Deus queria fazer nele e através dele, dando a chance ali para ele poder redimir não só o Egito, mas as nações e a sua casa, né? Rever e perdoar os seus irmãos. Então, olha a dimensão, Bárbara, da maturidade, do crescimento que José teve em Deus e também, eu acredito, no seu emocional, para que esse esquecer não fosse uma amnésia, porque aqui ele já tinha se reencontrado, já tinha colocado as cartas na mesa, digamos assim, né? Mas nós vemos que ele não se esquecia do fato, ele sabia da maldade dos irmãos, mas isso não machucava mais, não levava mais em consideração. É como se os irmãos, não é que nunca tivessem feito, mas isso não machucava mais o José. Sim, é um processo, né? Ele foi viver um processo desde o momento que ele sofreu essa traição, né? Porque foi uma traição por parte dos irmãos, ele ter sido levado ao Egito e passaram-se anos. Ele se casou, ele foi preso, ele se casou, os filhos cresceram, ele reencontrou com a família. E aí a gente tem uma passagem muito longa de tempo e a gente entende, eu entendo ali, principalmente quando ele fala sobre os nascimentos dos filhos, o que Deus fez na vida dele. O processo é que Deus trabalhou para que houvesse essa restauração, esse perdão, essa restauração e esse entendimento, né, de que realmente agora era uma nova história que ele estava construindo com a família dele, que não haveria mais aquele sentimento negativo, né? Não é esquecer no sentido de acabou, nunca mais eu lembro disso. Não, é no sentido de que eu posso olhar para trás e aquilo dali não me causa mais dor. Eu posso falar sobre esse assunto e eu aprendi com aquilo. Aquilo dali já não me causa mais aquele sentimento ruim, negativo, não me causa mais aquele sentimento de que eu posso estar ferindo aquela pessoa numa oportunidade. Não, independente do que aconteceu, eu vou te fazer o bem. Exato, isso é muito forte, porque Deus nos deu uma memória, né? Graças a Deus, uma mente sã que lembra dos fatos, mas Ele é capaz de fazer uma transformação na vida do ser humano, ao qual Ele restitui, Ele faz uma obra muito maior, com um propósito muito maior e faz você esquecer de toda a aflição. E depois que você esquece, vem o crescimento, né? Vem aquela porção do Senhor. Então, antes, a memória produzia dor, raiva, um desejo de justiça pessoal, de vingança, mas depois, mesmo com a memória existindo, agora já não domina o coração, né? Até o próprio Davi, né? Ele se lembrou das perseguições que ele sofreu, mas nós vemos que ele permaneceu sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas a lembrança não controla mais as suas emoções. Infelizmente, Bárbara, muitas pessoas têm vivido com base nas suas feridas, com base nas situações que ela sofreu, na maldade que fizeram para com ela. E aí é muito triste, porque se as feridas, os traumas da vida que estão guiando e dominando o seu jeito de pensar, sentir, agir e reagir, então quer dizer que não é o Espírito Santo que está governando essa pessoa. E, infelizmente, aquilo que nós semeamos na carne, da carne a gente vai colher a destruição, né? A corrupção. Mas se semeamos no Espírito, a gente vai colher vida. Sim, muitas pessoas elas acabam levando aquilo que elas passaram, o sentimento, né, a situação que elas viveram, uma situação negativa, às vezes até como um troféu, e elas não querem desapegar daquilo, né? E o perdão, ele está muito nesse sentido, de você desapegar daquela situação e entregar para Deus. E às vezes a pessoa ela não consegue, ela carrega realmente como um troféu, assim, eu vivi isso, aconteceu isso, e eu não consigo, vivi situações de pessoas dentro da igreja, de aconselhamento, de falar, aconteceu isso, isso, isso. Às vezes, principalmente com familiares, o meu filho fez isso, isso, isso. A minha filha, a pessoa que era muito próxima a mim, me tratou mal, eu não consigo olhar para essa pessoa da mesma forma. E apesar de estar até mesmo dentro da igreja, principalmente as mulheres, né, que eu acredito que a gente tem
o emocional muito mais sensível, nós temos muito mais sensibilidade do que os homens, então a gente acaba tendo... A gente sente mais, a gente né? sente mais, A gente né? guarda mais. Exatamente. Então, de falar assim, eu não consigo simplesmente esquecer. E toda a situação, qualquer coisa que acontecia era jogar na cara, era relembrar aquilo, era sempre falar daquela situação e acaba se tornando um troféu, porque a pessoa ela não consegue simplesmente colocar aquilo dali de lado e seguir em frente. E isso é muito ruim, que é como se a pessoa ela carregasse um saco de pedra. Que quanto mais mágoa, mais esses sentimentos negativos, é como se fossem várias pedras sendo jogadas. E na nossa caminhada, você não consegue caminhar com aquele peso durante muito tempo. E ela fica estagnada, ela fica presa àquilo dali. E isso é muito ruim, né? A gente deixa de olhar para Jesus, a gente deixa de olhar para o Espírito Santo, que é o Consolador, que é o que cicatriza as feridas, para ficar apegado àquilo. Olha aí. É um sentimento negativo. Isso é muito sério, porque as pessoas têm parado na caminhada, têm se chateado umas com as outras, têm excluído pessoas por conta disso, a falta de perdão, né? E feito dos traumas, das feridas, um senhor sobre elas. Lá em Gálatas fala para a gente não se colocar mais uma vez sobre um jugo de escravidão. E cuidado para você não estar entrando por esse caminho, né? A dor, ela é real, a dor, ela é profunda, né? Eu até cheguei a ver algumas feridas que são muito profundas, como, por exemplo, abandono, né? Ferida de abandono, a rejeição que a pessoa sofreu, traições, humilhações, abusos, palavras destrutivas. Isso é muito sério. O coração ferido, ele acredita que ao não perdoar, né, ele está se protegendo, mas na verdade é que a falta de perdão aprisiona mais quem sofreu do que aquele que causou a dor. E precisamos aprender com um exemplo de Cristo, né, que estava lá na cruz. E ele diz para aquelas pessoas, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E isso que você falou lá no início, né, de usar de misericórdia, eu acho que é isso. Ali Cristo estava entendendo a posição que eles estavam, reconhecendo a miséria do outro, sabe? E pedindo ao Pai, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Eles não sabem, eu sou filho de Deus, mas em nenhum momento isso subiu o coração de Jesus. Ele fala, poxa, todos me abandonaram. Não, a gente vê um coração que está pronto a perdoar. E ali, mesmo aquelas pessoas não pedindo perdão para Jesus, mas Jesus liberou o perdão sobre elas. Isso é muito forte, né? Ele entendia o propósito maior, né? Jesus, mesmo sendo homem, né? Porque a gente entende isso, que ele, a palavra de Deus diz, né? Ele sofreu as mesmas paixões que todos nós sofremos, as mesmas tentações, os mesmos dilemas, os mesmos questionamentos, e ainda assim ele escolheu perdoar, ele escolheu se entregar, ele escolheu dar a vida por muitos que iriam rejeitar, inclusive no momento em que ele estava na cruz, como você citou, muitos o rejeitaram, falaram, zombaram, né, dele. Ele escolheu lavar os pés. Lavar os pés, daquele que iria traí-lo. Sim, também exatamente. Daquele que iria negá-lo. Exatamente. Não é? Meu Deus. Ai, Jesus. É um momento em que quando a gente olha para Cristo, é um momento que a gente percebe, né, o quão falho nós somos. O quanto a gente ainda carece de crescer, né? Eu gosto muito quando o Senhor fala para Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Eu me questionava muito sobre isso, né? O que é ser perfeito? Ninguém é perfeito. Até Jesus falou, bom só é um que é Deus, né? E aí a gente entende o quê? Deus fala, anda em minha presença. Você tem que estar em minha presença, porque é na minha presença que você consegue ser perfeito. E Jesus estava como um homem constantemente na presença do Senhor, de Deus, ali em comunhão. E é através dessa comunhão que ele tinha com o Pai que ele conseguia entregar o máximo de si. Exato. Mostrar misericórdia, mostrar amor, mesmo sabendo, um de vós há de me trair. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele sabia o que iria acontecer e ainda assim ele escolheu. O diabo tentou te cirandar, mas eu intercedi por você. Eu clamei por você. Então, ele sabendo de tudo isso, porque ele estava ali na presença do Senhor. Exato, né? Quando estamos na presença, acontece algo fantástico, que é aquilo que João Batista falava, né? Que ele cresça e eu diminua. Sim. Às vezes a gente não consegue liberar o perdão porque o eu está muito grande, o eu está muito ferido. O eu ainda continua sendo o centro, porque acima de tudo, acima de qualquer sentimento, o perdão ele parte de uma decisão em obedecer à palavra. Se o perdão dependesse apenas de sentimento,
de sentimentos, talvez muitos não iriam perdoar. Mas Jesus não disse para a gente perdoar quando a gente sentir vontade, quando a gente sentir que perdoou. Mas ele ordenou, perdoai, né? Está uma ordenança na palavra em Lucas 6,37, você pode conferir depois. Então, a decisão, ela vem antes do sentimento e com o tempo o Senhor vai trabalhando o nosso coração, trabalhando as nossas emoções, nos sarando por completo, até porque a cura vem dele. Então é possível já ter decidido perdoar e ainda estar passando por esse processo de cura emocional. Mas agora, Bárbara, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o espiritual, porque aqui tem uma coisa que a palavra fala muito, sobre o perdão que nós recebemos de Deus. Como que esse perdão que recebemos de Deus, nosso Pai, nosso Rei, ele se correlaciona com o perdão que nós devemos oferecer ao nosso próximo. Sim, isso é muito profundo, né? Porque a gente olha para o Senhor e a oração do Pai Nosso, ela nos ensina sobre isso, né? Perdoar, que o Senhor venha nos perdoar assim como nós perdoamos. Então, da mesma forma como o Senhor perdoa as nossas dívidas, como nós somos perdoados por Ele, nós também devemos perdoar. É uma cadeia de processos, né? A gente age sobre aquilo e o Senhor, Ele começa a fazer a obra na nossa vida. Então, olhando pelo lado espiritual, como você falou, a gente não tem que esperar sentir para liberar o perdão, né? Que o perdão é algo que está dentro de nós, que o Senhor implantou em nós, uma decisão que nós devemos tomar. Quando eu decido perdoar alguém, sou eu falando assim, eu decido acabar com essa prisão na minha vida. Eu decido sair deste local, eu decido sair dessa prisão, de algo que me aprisiona, de algo que está ali me mantendo afastado das pessoas ou de uma situação. Eu decido abrir essa porta do perdão e falar assim, ó, eu quero mudar. Né? E aí começa esse processo, porque muitas das vezes, como você estava falando, a gente continua com sentimento, a gente ainda sente aquilo dali, a dor, e quem é poderoso para sarar é o Senhor. Mas quando eu abro essa porta, lá em Apocalipse diz, né, eis que estou à porta e bato. Se a gente abrir, se a gente decidir abrir a porta, ele entra. E quando ele entra é que as coisas começam a mudar, começam a ser transformadas, né? Quando eu decido, tem uma outra palavra que diz, né, que maior é Deus do que os nossos sentimentos. Então, se a gente for esperar o sentimento, a gente esperar a situação mudar, esperar até o outro passar a tratar a gente da forma como a gente acha que deve ser tratado, o perdão nunca vai vir. Exato. A gente tem que decidir e agir sobre aquilo dali. E deixar que o Espírito Santo, que é o Consolador, que trata a gente internamente, comece a fazer a obra dele em nós. Não vivemos por sentimento, né, Bárbara? Exatamente. Vivemos com mandamento. Essa é a base da nossa vida. E vou passar o dever de casa para você. Você vai ler a história de Mateus, lá no capítulo 18, do versículo 23 ao 35. Lá vai contar a história de um rei, de um servo e de um conservo. E é interessante porque esse servo, ele recebeu o perdão de uma dívida que ele não tinha condições de pagar. Mas assim que ele saiu da presença do rei com a sua dívida perdoada, ele encontrou o seu conservo, que lhe devia uma quantia mínima, mas ele exigiu que esse conservo pagasse toda a dívida para ele. Você pensa, meu Deus, que maldade, esse servo acabou de ser perdoado, ele devia estar tão alegre, tão grato. Queria, sem mais nem menos, sem nem pensar duas vezes, perdoar o seu conservo. Mas não é isso que acontece, né? Aí as pessoas que estavam em volta foram contar para o rei essa situação e o rei chamou esse servo mais uma vez. E no versículo 34 falou assim, irado, o seu senhor, aqui ó, você deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive com você. E irado, o seu senhor o entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará o meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Isso é muito sério. À medida que nós não perdoamos o nosso próximo, né, entendendo a medida do perdão que nós recebemos de Deus, se eu não perdoo o meu próximo, é como se eu travasse o perdão de Deus sobre a minha vida. E se eu não vou receber o perdão do Senhor, então está tudo acabado. Olha isso! Ou seja, não trave as saídas da sua vida, não trave a tua salvação, a tua eternidade. Libere o perdão, porque você recebeu
o perdão de uma dívida muito maior, que não tinha condição de ser pago. A palavra ainda vai dizer, Bárbara, quem muito foi perdoado, muito ama. Né? Nós só podemos perceber o tamanho do perdão que nós recebemos quando nós temos noção do tamanho das nossas ofensas contra Deus. Aí eu te convido a você ler Romanos, né, os capítulos iniciais, você vai ver que ao final do capítulo 1, 2, 3, você vê, então está todo mundo perdido, os gentios, os judeus, todo mundo errou, todo mundo foi destituído da glória de Deus, mas tem uma solução, que é Cristo. Seguir o exemplo de Cristo, aceitar o que Ele fez e viver segundo o que Ele ordenou. Aceitar o perdão dEle e oferecer o perdão dEle. Né? Nós vemos aqui que não perdoar é se colocar até acima do próprio Deus. Isso é muito forte. É não reconhecer que o pecado que está no outro também está em você. E aqui a gente tem que ter maturidade para entender. Porque, Bárbara, quando alguém erra conosco, a chance de nós nos sentirmos superiores é muito grande. Só que a gente tem que se lembrar que talvez não na mesma área, mas nós erramos tanto quanto aquela pessoa. Talvez não erramos em atitudes, mas erramos em pensamentos, erramos em palavras, erramos com alguém, não foi no público, foi no particular, ninguém viu, mas Deus viu. Então, todos nós erramos e uma hora vamos precisar do perdão, mas quando é para o outro, aí a gente fecha a torneira da misericórdia, porque a graça de Deus parece que só serve para mim, mas não para o outro. Isso é muito sério. Você falou dessa situação, me lembrou de uma outra situação que eu vivi lidando com questões do ministério, né? Eu sou líder de louvor, né? E uma vez conversando com uma das irmãs do louvor, eu falei com ela, né? A gente conversando assim, não era problema nem nada, mas eu disse para ela, eu espero que um dia eu receba o tanto de misericórdia que eu tenho demonstrado para os outros. Então, quando a gente decide demonstrar misericórdia, é uma plantação. Exato. Que eu estou fazendo naquele momento. Então, às vezes, o outro olha para você e fala assim, mas você não toma uma atitude sobre aquela pessoa. Muitas das vezes você está tomando espiritualmente em oração, mas você não age assim, por que você não repreendeu fulano? Por que você não foi duro, grosso? Você falou tudo que você poderia ter falado naquele momento, né? E aí, quando você conversa com a pessoa, você fala assim, hoje eu estou decidindo plantar misericórdia. Hoje eu estou decidindo plantar o perdão. Porque eu espero que um dia eu também encontre essa misericórdia e esse perdão. A palavra de Deus diz isso, né? Todos nós pecamos. Toda a humanidade pecou. E todos nós somos separados da glória de Deus. Nós não deveríamos ter acesso ao Senhor. Mas Ele decidiu, toda a história de Israel, a gente vê isso, né? Eles se desistem de Deus, não quero mais saber de Deus. Mas depois, quando eles se arrependem e eles retornam, o Senhor, Ele libera o perdão e demonstra o amor extravagante que Ele sente, né? Nossa. E por que não nós? O que é? Como você estava falando, né? Nós somos superiores a Deus, por um acaso, para a gente decidir não perdoar o outro? Para a gente decidir não demonstrar misericórdia pelo outro? Não! Maior é Deus do que todas as coisas. Então, a gente precisa aprender com Ele. Se todas as vezes eu vou me voltar para Ele, eu encontro misericórdia, quando eu me volto para Ele, eu encontro misericórdia, eu encontro perdão, eu também tenho que ser uma pessoa assim. Eu tenho que liberar misericórdia, eu tenho que liberar perdão. Exato. E eu tenho que plantar isso. Porque eu sempre vou encontrar, eu sempre vou colher, eu sempre vou ter esse retorno. Exatamente. Isso, gente, é tão libertador, não é fácil. Tá? Ninguém está dizendo que é fácil você perdoar, você agir com misericórdia, você abrir mão da sua justiça e entregar a situação nas mãos do Senhor, mas acredite que é o melhor caminho. É o que a Bíblia Sagrada está nos instruindo, né? Que você entenda que você não é melhor do que aquela pessoa que te ofendeu. A única diferença entre aquele que errou e aquele que o que ofendeu e o que é o ofendido é que, de repente, aquele que sofreu a pena, ele conhece ao Senhor, recebeu o Evangelho, e aquele que errou ainda não conheceu por completo, não teve a revelação total ainda sobre certo assunto, mas todos nós erramos. Nós vivemos com pessoas que têm humanidade, que vão eventualmente cometer erros. As pessoas vão falhar com você, né? Então, que você possa manifestar o caráter de Deus nessas situações. Encare como uma oportunidade de fazer aquela pessoa sentir um pouquinho do amor de Deus que você recebeu, né? Aliás, nós recebemos muito, mas demonstre para ela ainda que um pouco.
Assim como aquele servo poderia demonstrar um pouco da gratidão, da alegria para o conservo, perdoando a dívida dele. Isso é algo maravilhoso. Então, significa, muitas das vezes, abrir mão da sua vontade, da sua justiça, abrir mão de deixar as suas emoções governarem aquela situação, deixar o outro sentir o amor de Deus através daquele erro cometido, daquela ofensa cometida. Entenda isso, nós precisamos perdoar uns aos outros. A palavra está cheia de versículos, né, deste cunho. Né? A gente vê aqui, por exemplo, em Hebreus 12:15, e aqui, Bárbara, tem algo sensacional. Olha só. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. Você, às vezes, não perdoar o outro, não liberar a dívida do outro, você pode estar até privando o outro de conhecer a graça e o amor de Deus. E também se privando, porque, olha só, para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine a muitos. Aqui a gente vê duas coisas, né? A raiz de amargura, nós vemos que, assim como uma planta, conforme o tempo vai passando, a raiz fica cada vez mais forte, mais profunda. Então, até um conselho, né? Resolva logo. Se está muito tempo aí, a raiz está grande, pode dar mais trabalho, mas também é possível, né? Mas tem essa iniciativa e essa proatividade de querer resolver a situação, se acertar com o seu irmão. E também diz dessa raiz de amargura que nos afasta do trono da graça e contamine a muitos. A pessoa que está ferida, que está amargurada, ela contamina o ambiente, ela contamina os outros com as aflições dela, com a ferida dela. Isso é preocupante, né, Bárbara? Demais. E assim, trazendo novamente para o feminino, né, para as mulheres, a gente gosta muito de falar, né? E é impossível a gente sentar perto de uma mulher conhecida, de uma amiga nossa, e não contar, às vezes, a situação que a gente está vivendo. Aí você sofre uma ofensa, aí você fala daquela ofensa para uma pessoa. Ah, fulaninha agiu assim, assim, assado comigo, ela me fez isso, aquilo, outro. Aí você já contamina aquela pessoa, porque o olhar daquela pessoa com respeito à terceira já muda. E aí você causa uma situação ali, né? E aí você, às vezes, até dentro da igreja, ou no ambiente de trabalho, ou no ambiente de escola, seja o lugar que for, a gente, quando está ofendido ou ferido, a probabilidade daquilo dali passar para outras pessoas é muito grande, da gente contaminar, porque a gente quer falar, a gente quer botar para fora, a gente quer expressar, e a gente fala, muitas das vezes, com quem não vai nos ajudar. E a gente deixa de falar com aquele que pode nos ajudar na situação. A gente fala muito para os outros e não fala para Deus. Não fala assim, Deus, eu estou vivendo isso, 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 eu senti isso, isso, isso. E pior ainda, não tenta resolver a situação. Meu Deus. Não vai atrás daquilo dali, ó, não, fulano, vamos nos acertar aqui, vamos nos corrigir nessa situação, me perdoa. Eu até me lembrei agora de quando fala sobre as ofertas. Antes de você ofertar no templo, a palavra chega a orientar que se você tem algo contra o teu irmão, que você vai se acertar com ele primeiro e depois fazer as ofertas. Olha só! Como a questão do perdão, de você se reconciliar com seu irmão, isso é muito poderoso, né? E Deus está falando aqui, lá em Efésios, chega a dizer, no capítulo 4, versículo 30 ao 32, e não entristeçais o Espírito Santo, né? Aí vai dizer aqui depois, no 31, e toda amargura, a ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, que tudo isso seja tirado de entre vós e sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele fala para perdoar e te lembra o porquê que você tem que perdoar, porque você foi perdoado, né? A pessoa que está ferida, ela vai ferir, ela vai espalhar sobre aquela ferida no ambiente, mas aquele que está curado, ele vai espalhar o quê? A cura. O bálsamo que ele recebeu, ele vai poder ter autoridade e também ministrar essa cura para outras pessoas, né? Então, as raízes, elas ficam escondidas, mas elas produzem frutos que são visíveis para todos. E muitas vezes o problema não está na superfície, está lá no coração, está enterrado há muitos e muitos anos, mas que você possa fazer assim como Lázaro, né? De repente, a Maria, não lembro se foi a Maria ou a Marta, mas que falou, Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias, ainda que cheire mal a situação. Tira a pedra e o Lázaro vem para fora. E aquela situação pode ser resolvida, claro, com o Senhor sendo o centro da conversa. Apresente a situação para o Senhor, lave a sua alma na presença de Deus e peça sabedoria, o tempo certo, as palavras certas, o modo correto e resolva essa situação enquanto há tempo. Não tenha nada no seu coração contra aquela pessoa. Mas aí, Bárbara, é interessante. Perdoar uma pessoa, se reconciliar com ela, necessariamente significa voltar a conviver? Acho que muitos cristãos têm essa dúvida. Não, eu acredito que
Não necessariamente. O que deve ser gerado em nós é um sentimento positivo a respeito daquela pessoa. Mas não necessariamente aquela pessoa precisa fazer parte da tua vida. Assim, dependendo da situação que for, a vida ela é feita de estações. E nem sempre todas as pessoas elas nos acompanham nas nossas estações, nas estações que nós estamos vivendo. E isso acontece também nessas situações. A gente entende... sofri uma situação com aquela pessoa, uma traição, por exemplo. Não vamos nem falar de uma traição num relacionamento, né? Vamos falar assim, uma amizade. A pessoa ela agiu de uma forma que não foi positiva comigo e eu entendo dali que essa mesa eu não posso mais me assentar, né? Mas ainda assim eu preciso encerrar aquela situação de uma forma positiva, liberando perdão e terminando em paz. Aquela amizade, por exemplo. E ali eu falo para aquela pessoa, seguimos em frente, talvez a gente não esteja mais uma no caminho da outra, mas o sentimento positivo tem que existir, porque o Senhor, Ele fala que nós devemos amar, né? E o que é o amor, né? O amor, a gente olha para Cristo e entende o que é amor. Independente da situação, o Senhor, Ele nos ama. Independente do estado em que nós estamos, o Senhor, Ele nos ama. Então, independente do momento em que cada pessoa ela está vivendo, a gente precisa amar e perdoar. Não necessariamente seguir juntos, né? Até porque a palavra de Deus diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Às vezes acontece um desacordo e os caminhos se separam, como a gente vê no próprio Paulo e Barnabé, que cada um estavam em missões, mas eles seguiram em caminhos ali, obviamente não aconteceu uma situação assim, até teve um atrito, a palavra de Deus ela nos fala sobre um atrito que aconteceu entre eles, mas cada um foi seguir a sua missão e eles estavam seguindo o Senhor, que é o principal foco, né, que é o principal objetivo, mas já não andavam juntos, então precisa haver um acordo para que as pessoas andem juntos. Não anula o fato de que nós temos que ter sentimentos positivos de amor uns pelos outros, né? E seguir em frente com a nossa vida. E o Senhor, Ele traz para perto de nós as pessoas que têm que estar no nosso caminho e Ele mesmo separa quem não deve mais estar ali. Mas, independente disso, tem que ter um sentimento positivo, tem que ter um sentimento de amor e principalmente do perdão. Nós vemos, né, que o perdão, essa reconciliação, ele pode ser incondicional ao comportamento do outro. Né? O outro pode não ter se arrependido, mas eu libero essa pessoa, assim, se depender do meu perdão para ela alcançar a salvação, está liberado no meu coração, não tem nada contra essa pessoa. Mas a questão da convivência é um assunto mais complexo, porque fala de comportamento, fala de caráter, de integridade, né? O quão próximo essa pessoa é, até porque a mágoa, o ressentimento, ela nasce de feridas de pessoas próximas, né? A pessoa pode até se ofender com alguma pessoa distante, mas quando é alguém próximo, isso dói. A gente vê na casa de Davi, né, lá o filho lá se revoltando, aquela confusão da família, isso machucou o coração de Davi muito mais do que os exércitos dos inimigos que ele enfrentou, porque era uma situação próxima, era de perto, né? Então, como identificar se ainda tem mágoa no coração? E aqui a gente vai para um assunto que talvez revire muito as feridas, né? A pessoa que sempre lembra do assunto, que sente uma raiva intensa contra aquela pessoa, que até deseja que a pessoa sofra. Não, peraí, nunca desejei que ela sofresse. Mas quando acontece alguma coisa, você ainda fala, olha a mão de Deus pesando aí. Sente alegria diante do fracasso da pessoa, você evita qualquer menção do ocorrido, nem menciona o nome da pessoa. Revive constantemente a dor, vive reclamando, espalhando a amargura. E também, como está ferido, magoado, eu acho engraçado que a pessoa sempre coloca num placar, né, Bárbara? Tipo, a data, a frequência, e a mulher faz isso, né? No dia tal, aconteceu isso. Ela lembra nos detalhes a data, que dia era da semana, que tempo, quantos graus estava. Acho que a mulher tem essa memória mais forte, né? Mas vale lembrar aqui mais uma vez que sobre nós, Deus jogou esse bloco de falhas no lixo. Ele é que tem a memória, ele sabe tudo, né, Bárbara? Sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça, que memória boa que Deus tem. Mas ele decidiu pegar a nossa lista de falhas, de ocorrências e jogar no mar do esquecimento, que a gente possa fazer isso com o nosso próximo, né? E aqui a gente tinha até muito mais coisa para falar, como saber se eu de fato perdoei. Tinha mais questões, não vai dar tempo de falarmos de tudo, até faço um convite aqui para a produção para a gente poder continuar esse tema de perdão, porque é muito rico, muito denso e tinha mais coisa, ainda dá a palavra para a gente poder mergulhar, inclusive, Bárbara, sobre o perdão para consigo.
né? Nossa. Tem pessoas que não têm o perdão, tem mágoa para consigo mesmo, acaba desejando o mal para si próprio. Isso é muito sério, o nome disso é culpa. Fica aí a dica para a gente poder mergulhar nesse tema também, continuar perdão e falando também sobre tema. Mas para a gente encerrar esse assunto tão denso, mas tão necessário, vou pedir aqui uma oração, né? Um momento onde a Bárbara pode abençoar as nossas vidas e orar para você que de repente tem a raiz de amargura no seu coração, que diante de todo esse programa, o Espírito Santo foi falando ao seu coração e te fazendo lembrar de situações, pessoas que você ainda precisa pedir perdão ou liberar o perdão. Pode ser, Bárbara? Pode sim, vamos orar. Amém. Nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, Senhor. Primeiro, te agradecendo por este momento onde nós podemos falar sobre esse tema que é tão profundo, Pai, e que fala tanto conosco e que principalmente nos confronta, Senhor. Nós oramos agora por cada pessoa que está nos assistindo, seja mulher, seja homem, jovem, adulto, senhora. Pai amado, que o Senhor, Espírito Santo, venha tocar em cada um desses corações, Pai. Que o Senhor venha verdadeiramente nos confrontar, porque a Tua palavra diz que é o Senhor Espírito Santo que nos mostra, Pai, os nossos erros e nos mostra como nós devemos nos corrigir, Senhor. E que nós possamos aqui, Senhor, neste momento, também ser um canal de bênção na vida de cada um que está nos ouvindo, Senhor, que está nos assistindo, Pai. E que cada um de nós que estamos participando, que também estamos vendo, Senhor, possa ser atingido pelo Teu amor, ó Pai. Ensina-nos a cada dia a ser parecidos contigo. Ensina-nos a verdadeiramente perdoar, ó Pai, a seguir em frente, principalmente a andar nos Teus caminhos, porque o Teu caminho é perfeito, Pai. E ajuda cada um destes, ó Pai, a também a lembrar, a trazer à memória e principalmente a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou, assim como o Senhor muito nos amou. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito obrigada, Bárbara. Prazer todo meu. A pergunta que não quer calar é se você voltaria para a parte 2 de perdão. Voltaria? Com certeza. Pode contar comigo. Amém. Tá combinado, então. E eu quero pedir aqui para a Bárbara poder passar as informações sobre a IGD de Itaboraí. Qual que é o endereço da bênção lá? O pastor que está junto ali com vocês, que você é ministra de louvor, não é verdade? Sim. Então, fala para nós as mídias sociais da igreja. Pode falar do Grupo Jovem e também sobre as suas mídias e o seu canal do YouTube. Fica à vontade. Sim, nós estamos ali na igreja de Itaboraí, na Avenida 22 de Maio, 5154. E está sendo uma bênção lá, quem ministra na igreja é o pastor Zelino, que é o meu pai. E eu estou ali ajudando ele com o Ministério de Louvor. E nós temos uma igreja muito viva, muito rica, avivada para a graça do Senhor. E quem de toda a região de Itaboraí puder nos fazer uma visita, fique à vontade. Todo domingo nós temos culto, 8, 15 e 18 horas. E fica o convite também para os jovens, que nós temos um grupo jovem muito abençoado também na nossa igreja. E os cultos jovens, eles acontecem todo primeiro e terceiro domingo do mês, às 4h30 da tarde. Então vai ser uma bênção te receber lá na nossa igreja, em nome de Jesus. Você pode estar nos acompanhando lá no @IIGD Itaboraí. Você vai estar acompanhando tudo que acontece lá na nossa igreja, através das nossas mídias sociais, por lá de Itaboraí, tá bom? E as minhas redes sociais, né? Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre livros, né? Que é o Garotas Entre Livros. Em qualquer lugar que você digitar, você pode digitar lá, você vai achar o meu blog, vai achar o Instagram e o canal no YouTube, que é @Garotas Entre Livros. Então, quem quiser acompanhar essa minha parte de literatura e de livros, pode estar acompanhando por lá, que vai ser bênção também. Que chique, que bênção! Já vou correr para o YouTube e me inscrever. Tenho certeza que é um conteúdo que vai abençoar as nossas vidas. Ler é uma coisa que a gente tem que voltar a praticar. Não é verdade, Bárbara? Sim. Quantas pessoas que na correria do dia a dia, às vezes não param nem para ler um livro. Só vê os filmes, as séries. As adaptações. Adaptações, mas a leitura tem tantos benefícios, melhora a sua organização das ideias, a sua fala, melhora tanta coisa, além de acrescentar conhecimento, né? Com certeza. Que é algo muito precioso. Então, olha, vamos finalizando aqui esse tema maravilhoso sobre perdão. Se você quer ouvir a parte 2 ou se quer também ouvir sobre culpa, então comenta aqui, se você está pelo YouTube, deixa nos comentários registrada a sua participação. Nós queremos muito que você comente para a gente saber também fazer um conteúdo que está alinhado com aquilo que o povo de Deus está precisando. Sobre perdão, entenda
E a sua ferida pode fazer parte da sua história, mas não deixe isso marcar e definir a sua identidade. Deus tem algo muito maior para você e que você entenda, mulher de Deus, que se Ele te perdoou, concedeu graça sobre a sua vida, Ele também te dá graça e capacitação pelo Espírito para você perdoar outras pessoas também. E que a nossa vida seja mais leve enquanto aqui nessa terra, até porque lá no céu a gente vai reencontrar todo mundo, né? Isso aí. Aqueles que aceitaram a Cristo, vai estar todo mundo lá. E aí? Não é verdade? Então que possamos ter o nosso coração limpo para com as pessoas. Bom, vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Eu aguardo vocês na próxima semana com o programa Iluminadas. Vamos continuar estudando e creio que vai ser bênção para todas nós. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todas vocês e que Deus as abençoe. Tchau, tchau.